sejam todos bem-vindos ao Conselho. Eu vou deixar a conselheira Sandra explicar bem qual o objetivo do evento de hoje, que é uma iniciativa dos conselheiros sobre a vice-presidência da conselheira Sandra na Câmara de Fiscalização. E é uma satisfação não só recebê-los na casa, mas participarem da discussão sobre esse assunto, que é um assunto que demanda muito tempo nosso, responsabilidade do profissional e zelo na condução do seu trabalho. Infelizmente, a nós é imputada a responsabilidade pela base legal, pelo amparo, mas esta é a regra do jogo e já que nós temos que jogar na regra que foi estabelecida, temos que conhecer bem e estar cientes das consequências que é a emissão desse documento. Então desejo a todos e a conselheira Sandra na condução um bom evento. Estarei aqui na outra sala acompanhando os colegas que estarão chegando e que vocês aproveitem ao máximo para interpelar a conselheira. Agradeço também a presença dos fiscais do conselho, conselheiros, representantes, porque é uma oportunidade única de nós nos aproximarmos dos colegas, de vocês conhecerem quem está no Conselho e poder, inclusive, contribuir na avaliação da nossa gestão. Então, estarei à disposição dos senhores após a realização do evento e que aproveitem o máximo deste momento, tá certo? Um bom evento a todos. Conselheira Sandra. Obrigada, presidente. Senhores e senhoras, boa noite. E reitero aqui os cumprimentos do presidente no sentido de desejar, né, que essa nossa fala, que nessa nossa conversa, né, seja uma conversa bastante proveitosa para um exercício cada vez mais regular da nossa atividade profissional, com os benefícios que é inerente à nossa atividade. Benefício esse que o pilar maior, a meu ver, e dado o foco que a gente vai abordar aqui, é a confiança. Então, somos profissionais no mercado, reconhecido pela confiança, é o pilar, sim, de sustentação da nossa atividade profissional. Então, todo o foco, todo o olhar nosso desse projeto é para buscar mecanismos, atitudes, postura profissional para garantir essa confiança, essa credibilidade que nós temos para com a sociedade, para com os nossos clientes, para os clientes da nossa empresa, os diretos, né, no relacionamento com o fisco, né, clientes aí também, parceiros indiretos. Né, então, assim, o objetivo dessa conversa nossa, claro, é tratar da prestação de contas, essa postura do profissional, a mudança de postura que a gente vem discutindo na Câmara de Fiscalização, necessária, né, necessária e urgente, pela quantidade que a gente tem ainda de infração de uma das atividades nossas menores, que é atestar, certificar o rendimento de alguém. Não estamos aqui falando de outras atividades que merecem, né, todo um zelo, toda uma preocupação maior, estudos, mudança de legislação. Não, nós estamos falando de uma única resolução, 1364 hoje, né, uma única resolução para certificar o rendimento de alguém, que é esse alguém vem até nós e nós temos essa competência exclusiva, né, para certificar esse rendimento. Então, esse nosso projeto, você pode me auxiliar, Eliette? E aqui também eu agradeço, temos a presença do ex-presidente Gerardo, muito obrigado pela presença, conselheiros do Conselho em geral, em especial da Câmara de Fiscalização, a chefe do setor, que vem contribuindo e muito, inclusive com o projeto, os fiscais e os profissionais que nós selecionamos no primeiro momento, até para lançar o projeto, para ter como piloto, sim, e divulgar e alargar cada vez mais para todos os demais profissionais. Então, o objetivo do presidente é levar para todas as unidades, né, todas as regiões administrativas, nessa fala mais próxima com os profissionais. Então, é a gente debater e não só ter auto de infração, não só ter uma resolução fria, não entender porquê do auto de infração, não ter dúvidas sobre o processo administrativo, como é que é o julgamento, né, desses processos, quem julga, por que julga, de que forma que julga, os limites que nós temos enquanto conselheiro, né, hoje nós na Câmara de Fiscalização, amanhã um dos senhores e das senhoras. Então, é uma tarefa árdua, difícil, julgar pares não é fácil, né? Estou fazendo isso desde que entrei aqui no Conselho há 3 anos atrás, é uma das atividades mais difíceis, né? Porque às vezes a gente se depara com papel. Papel é processo.
processo é prova, né? Então, a carência que a gente vem observando nesses 3 anos, e os conselheiros na sequência também vão contribuir nesse sentido, é a carência de prova. Por que não estamos apresentando prova? Então, inicialmente, a gente teve uma fase lá de julgamento que a gente via muito profissional revel. Né? O que é a revelia? Por que diz? Por que o profissional não se dispõe a apresentar as suas provas? Se emitir uma decore, ela já está na resolução, o lastro daquela documentação. Então a gente debatia muito isso. Poxa, por que não está se defendendo? Está revel, e revel não há o que se fazer. Né? Só apenar. Aí vem apenar e foi revel. Aí você apena ali, por que apena? Porque foi revel. Então, essas inquietações, nesses 3 anos de debate, de análise de processo, com todos os conselheiros da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina, a gente vem catalogando isso e falando, vamos conversar de perto com os profissionais, vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender também o que está acontecendo com a sociedade. Por que a sociedade impõe condições que a gente acaba emitindo uma decore sem aquele zelo previsto ali na própria resolução? Então, é esse debate que a gente pretende travar, né? Nós temos ali como objetivo, o primeiro, tratar sobre as mudanças, a norma profissional versus essa mudança da postura, né? A mudança nossa, porque é nós que temos que mudar, e não o mercado. O mercado vai ser uma sequência de atitude nossa. Estou me referindo à decore, à emissão da decore. Então, enquanto a gente não tiver uma mudança de postura para com os nossos clientes, até de conscientização, nós ainda estaremos nas mãos dele e emitindo uma decore, às vezes, sem o lastro. E sujeito, claro, por consequência, né, às penalidades previstas. Que também sabemos, o que eu vou trabalhar aqui não é novidade. Sabemos que temos as penalidades na atividade profissional, na esfera civil, de uma indenização, né, e até na esfera criminal. Então, não é novidade esses aspectos. Mas por quê? O que acontece no nosso dia a dia que a gente ainda não tem esse zelo? Inerente, sim, da nossa atividade. Inerente, sim, das nossas condutas. Né? É o clamor que a sociedade tem e ao delegar, né, a uma resolução dessa, uma competência dessa exclusiva para os contadores. Por quê? De novo, porque acredita na contabilidade, acredita no profissional. Então, a confiança e a credibilidade é inerente à nossa atividade. A gente não pode abrir mão disso. Então, essas inquietações fizeram com que a gente elencasse aqui os objetivos do projeto, né? O primeiro é esse. O segundo eixo que nós temos aí é exercer com segurança um direito da profissão. Então, nós temos que encarar a decore, e aí temos corrente que fala, vamos exterminar, vamos acabar com decore. Né? E outros não. E eu compartilho com essa segunda corrente. Né? Exercer, sim, a garantia que é para nós. Por quê? Está ligado, de novo, à confiança, à credibilidade da nossa atividade. Então, não é exterminar com a decore. A decore ela é importante, é uma garantia, e vem também, às vezes, na linguagem do popular, que a gente acaba até se irritando também pela quantidade de infração, por essas questões que a gente sabe que tem gente na Receita Federal, não sei, mas aonde botando placas, vendendo decore. Então, eu acho que a gente tem que retirar da nossa linguagem, né, até como mudança de postura, essa venda de decore. Isso não é uma venda, isso é uma prestação de um serviço, é uma certificação de renda de alguém. Não estou vendendo, eu posso sim, nada me proíbe de cobrar por um serviço. Da mesma forma que eu vou fazendo uma comparação no Conselho de Medicina para um atestado de saúde. Eu preciso entrar numa academia, está lá, Sandra, você precisa de um atestado com uma série de exames, né, para que a gente tenha uma avaliação do seu perfil e aplique ali os exercícios adequados. Então, eu tenho que pagar para um profissional para ele fazer uma avaliação. Ele vai atestar a minha condição física. Da mesma forma, nós temos um direito restrito, né, isso é a nossa competência exclusiva, para atestar a renda de alguém. Então, eu posso cobrar pelo serviço? Claro que posso. Né? Claro que posso. Algumas empresas, como a que eu tenho participação societária, e tenho aqui os meus 2 sócios, o Luciano e o senhor Laerte, né, nós adotamos uma postura na nossa empresa. Nós não cobramos pela missão e emitimos somente para os nossos clientes.
Como foi a nossa mudança de postura? Né? Primeiro, porque o atendimento não é o nosso público no nosso escritório. Demanda um tempo, demanda e um custo de pagamento desse serviço que também não tinha a nossa pretensão de ter aquele serviço na nossa carteira. Né? O que nós fizemos já para resguardar inicialmente a relação com o cliente? Essa relação com o cliente já é no momento da contratação, na própria negociação da proposta, prestes a fechar um contrato, esclarecer para ele, né, a linha dele de certificação, do atestado dele, quando ele tiver necessidade, para banco, para o que quer que seja. Então, nós esclarecemos, olha, tem aqui, é da nossa competência exclusiva sim, emissão de DECORE, já vamos deixar claro essa regra, DECORE significa isso, é esse modelo, é esse padrão, né, vinculado a uma fiscalização de um conselho, é vinculado a uma fiscalização que pode levar até o aspecto criminal, né, nosso e do senhor ou da senhora, né, dos responsáveis ali, dos gestores daquela empresa. Então, nós já temos esse esclarecimento para ele. Além disso, na sequência, está claro isso? Tá. Então, significa que eu vou emitir, se sua empresa faturar, a linguagem nossa do dia a dia. Né? Se faturar, se tiver a renda, o que quer que seja dos rendimentos possíveis naquela resolução. Superada essa parte, quando vem o contrato, nós colocamos uma cláusula. É uma cláusula contratual. De esclarecimento também, mas de prestação de serviço, de uma obrigação de fazer. Nós temos obrigação de fazer. E aí, naquela cláusula, eu já coloco qual é a regra do jogo. Qualquer pedido na sequência e que nós vamos olhar na escrita dele, não tem o lastro, não tem o lucro, por exemplo, da distribuição, eu vou fazer um e-mail para ele, nós fazemos um e-mail padrão e mandamos, olha, está fugindo, a realidade da sua empresa não permite emitir a DECORE nesse momento. Esse é o ponto-chave da nossa conversa. O momento da emissão. Nós temos que trabalhar a DECORE no momento da emissão. Para emitir, só eu posso fazer. Só eu posso entrar no portal, posso entrar com a minha senha, então é exclusividade minha. O site eu tiro segunda via de todas as DECOREs. Refazer não é possível. Vamos deixar claro uma coisa. Refazer DECORE não existe. Para o sistema, para a resolução, para o sistema eletrônico, não existe essa possibilidade de refazer. Se eu fizer ela errada, eu tenho que cancelar, tá? Só me permite esclarecer para o senhor. Eu tenho que cancelar a DECORE. Emitir uma DECORE, tem erro nessa DECORE, eu tenho que entrar e cancelar. Cancelo aquela... Um termo, eu tenho um termo. O original sempre você vai ter, esclarecendo a questão do original. No sistema, voltando para a questão do original, no sistema eu tiro todas as DECOREs emitidas. Hoje. Mas ela já é certificada. O fato dela estar assinada ou não, quando você fez ali, ela já está certificada. Tá certo? O fato da assinatura da segunda via, essa coisa toda, vamos superar isso daí. Eu tenho todo o laço das DECOREs que eu emiti. Posso tirar, pronto, eu tenho a DECORE ali. Tá certo? Tá, teve algum motivo, eu tenho que alterar. Isso é impossível. Né? Então, é impossível para o nosso sistema alterar uma DECORE. Qual a opção que eu tenho? Cancelar a DECORE. Antes ela era manual. Nós vamos falar da evolução. Nós temos que olhar os dois lados. Os lados que são positivos sempre, né? Nós somos uma atividade de olhar lá a questão do positivo e negativo. Tem os negativos? Tem sim, tem negativo também. Mas tem positivo. O que a gente tem que entender nessa mudança já da resolução e o sistema de controle eletrônico, da forma que está, né? É segurança. O aspecto da resolução e o aspecto da mudança para eletrônico, o objetivo dela é dar segurança, inclusive para o profissional. Porque antes nós tínhamos DECORE fraudada, utilizando o CPF de alguém, nome de alguém, hoje não tem essa possibilidade. O sistema, até hoje, nós não temos conhecimento pelo todos os conselhos de uma DECORE fraudada pelo sistema. Antes nós tínhamos esse histórico. Então, vamos entender por esse aspecto positivo. Não posso alterar uma DECORE. Emitir está ali, errei. Errei, todo mundo erra, não tem problema. Deixa eu só concluir, senão meu raciocínio eu já devolvo para o senhor. Tá? Então, eu cancelo essa DECORE, guardo ali a documentação e venho no número 50 ali das DECOREs agora, que a gente tem que prestar conta, e junto essa documentação e devolvo. Conselho, está aqui. Eu cometi algum erro. Então, está aqui a prova que eu estou devolvendo. Na hora que eu emiti... Né? Na hora que eu emiti, aconteceu esse erro. Pronto, está aqui, estou devolvendo, estou provando. Tá? Na sequência, eu emiti correto, errei o nome, errei CPF, errei alguma coisa. Na sequência, eu tenho uma DECORE válida.
Tá? Então, possibilidade, já esclarecendo, não existe alteração, o propósito da resolução é dar segurança, por quê? Porque tinha fraude, né, no aspecto. Então, cancelamento, alteração, não. Alteração, não, cancelamento. É a lógica que se trabalha no sistema hoje. Aproveitando aqui, de novo, no aspecto da segurança. Então, e de novo, lá naquela fala inicial, cadê as provas? A DECORE é feita com base em prova. O fato de eu ter cancelado 1, 2, 10 vezes, isso acontece. É claro que acontece. Né? A gente sabe, tem erros. Como ela não nos permite alterar no momento da emissão, eu posso ter uma sequência de DECOREs canceladas. O cuidado que eu tenho que ter, emitir, mas eu tenho a documentação, é manter. E a própria resolução já traz, né, ela é taxativa, impositiva, né, como imposição de 5 anos. Por 5 anos eu tenho que guardar, eu não posso descartar. Eu não posso ficar, infelizmente, com a palavra. Eu não posso. Por que eu não posso? Margem de risco para nós. Temos que entender o aspecto pelo olhar positivo, na tentativa do positivo. Por quê? Porque aquela DECORE, quem sabe disso? Só a minha palavra. Amanhã vem uma denúncia, como nós temos aqui, falando que escuta, essa DECORE, eu quero certidão dela. Eu quero certificar que o Conselho ateste que ela existe. O que nós vamos falar? Ela foi cancelada. Falar, mas eu estou com ela aqui na minha mão. Eu sou uma análise de crédito de um banco, eu sou uma análise de um contrato de locação. Eu quero ter a segurança, e aí eu envio um e-mail para a chefe da fiscalização e ela vai responder, essa DECORE está cancelada. Então, quem sabe disso? São as provas. Não podemos, gente, ficar com a nossa palavra. Quando se trata de prova, tem que ter as provas. É assim que trabalha a resolução. Já passo a palavra aqui para o conselheiro Pereira, por favor. Na regulamentação da DHP, existe um documento chamado Anexo 2. E lembrar o colega que só a guia da retenção do imposto de renda não comprova a legalidade da DECORE. O que comprova a legalidade da DECORE tem que ter um contrato de prestação de serviço, tem que ter um RPA e mais o documento de recolhimento do DAF. Se a pessoa me apresenta o contrato de prestação de serviço, se me apresenta um RPA e eu fiz do DAF e ele não recolheu, não é problema meu. Eu estou com um documento que está provando que ele tem um trabalho autônomo e um documento que ele recebeu aquela importância. O DAF é um complemento. No anexo 2. Então, nós temos lá a terceiro objetivo nosso, orientar sobre os procedimentos da fiscalização, o processo ético disciplinar, previsto numa outra resolução nossa, que é a 1309 de 2010. Então, é lá nessa resolução que nós temos todo o rito de um processo, que a gente vai abordar aqui os pontos principais dela também. Mais um objetivo desse projeto, reduzir o risco, os riscos. Quais são esses riscos? O risco do exercício profissional e o risco também para reduzir a quantidade de autuações. Isso não é uma situação do Distrito Federal. Participei no mês passado, junho, início de junho, com a chefe da fiscalização, num encontro no federal com todos os vice-presidentes e todos os chefes de fiscalização. Então, o país tem problema, a profissão, né, tem problema com DECORE. Né? Pior do que o nosso, até. Poucos casos que estão assim discutindo com o profissional, tendo projetos, melhorando e diminuindo essas autuações. Então, nós temos o quarto objetivo, é essa redução. Reduzir o risco para nós e, por consequência, reduzir o número de autuações. Também poderíamos elencar ali redução de custo para o Conselho, porque custa um processo administrativo, né? Tem funcionário analisando, tem a chefe da fiscalização, tem atos que tem que ser praticado no processo para que ele cumpra o seu papel, garantindo ao profissional devido processo legal, contraditório. Tudo isso tem custo. Então, também poderíamos acrescentar ali a redução de custo. Não é objetivo do Conselho autuar. O objetivo do Conselho são os pilares lá iniciais, orientação, que é a própria educação continuada, primeiro o registro, depois vem a fiscalização e a educação continuada. Então, o projeto trabalha nesse olhar da orientação, prevenção e não punição.
Tá? A punição é uma consequência. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa discussão, e com a pretensão de ir para todas as regiões administrativas, é trabalhar o preventivo. É numa conversa, por que está tendo autuação? Se nós temos a tranquilidade numa discussão de conversarmos que a DECORE só é possível com a segurança para nós. Só que a realidade é outra, a realidade é processo. A realidade é falta de prova, que eu disse lá no início. Era, num primeiro momento, a revelia. Agora é não cumprir com as exigências. Ficar apoiado, talvez, só na nossa fala. Eu estou falando. É a minha palavra. Sim, claro que a palavra vale, gente. É discutível, né? Aí a gente pode resgatar a época antes de Cristo até. Né? Registros na história demonstra isso, que a palavra é um contrato, a palavra é muita coisa. Mas para processo, por que não tomar o cuidado de ter essa documentação? É o momento da decisão, é a emissão. Eu só emito se eu estiver segura. Se não tiver, não emito. Essa tem que ser a mudança da postura. Mais um eixo, por favor, Eliette. Pronto, então são esses 4 objetivos que nós temos com essa ideia do projeto nascida na Câmara de Fiscalização, levado ao conhecimento do presidente, discutido no Conselho Diretor, aprovado em plenário. Trabalhamos ali a questão do crédito e da confiança, a necessidade de confirmar a capacidade financeira. Então, toda essa ideia da DECORE, desde que ela surgiu lá, desde que ela surgiu em 1993, se não me falha a memória ali, e a apresentação, desde 93, com a resolução 756, e que vem sofrendo mudanças, chegando hoje a um ponto muito interessante da forma eletrônica, desde aquele momento foi por quê? Porque o mercado precisa atestar a capacidade financeira de alguém. Esse mercado, sim, são os bancos, são as instituições financeiras, esse mercado são as imobiliárias, né? Então, toda essa relação de enxergar a capacidade financeira, a análise daquela capacidade financeira de uma pessoa, né? O Conselho, atento a isso, buscou colocar regras iniciais, mínimas, e que vem evoluindo. Também vem os problemas, é claro, por isso que nós estamos discutindo, né? Vem o risco para o profissional? Também vem. Por quê? Porque o mercado não tem rendimentos regulares, né? Legais, regulares segundo todo o nosso arcabouço legislativo. Desde o decreto 3.000, que a gente conhece de cor e salteado, né? Desde o decreto 3.000 para dizer ali quais são esses rendimentos. Traga para dentro a sua capacidade financeira, traga para dentro de quê? Das demonstrações contábeis, da escrituração da sua empresa, do faturamento. Gere recursos para o país por meio de impostos, né? Então, não fica fora do sistema e queira que eu, profissional, ateste a sua capacidade financeira. Eu estou impedido de fazer. Então, o problema é, temos um mercado que precisa de um atestado de crédito, ótimo, temos uma solução. Vamos buscar o profissional da contabilidade, que é uma pessoa que lida no dia a dia com a atividade das empresas. Ele, sim, atrelado à atividade, o exercício profissional dele, vamos ligar a confiança, a credibilidade desse profissional. Então, vamos, sim, trazer para esse profissional essa competência exclusiva, essa competência de certificar a capacidade financeira de alguém, que são os rendimentos dele. Então, aí nós já temos um primeiro norte, um primeiro corte para ser feito. O problema é do cliente, o problema é do mercado. O problema é do mercado, que está numa forma irregular, que não trouxe as suas receitas para a sua atividade econômica, não trouxe as suas receitas para um faturamento regular, não trouxe as suas receitas para uma atividade de profissão regulamentada, né, numa escrituração de um livro caixa. Não trouxe as suas receitas numa atividade autônoma, numa relação de contrato de prestação de serviço que, por consequência, gera uma RPA. Então, o problema é do mercado que exige uma certificação, o problema é de uma sociedade que não tem esse rendimento dentro das formalidades, não da nossa resolução, de todo o sistema do país de rendimento. E aí esse problema está passando para o profissional. Então, lá em 93, já observando isso, o Conselho já começou a trabalhar essa questão da confiança e garantir que é uma competência exclusiva nossa. Pode passar, por favor?
Uso da Decore, claro que a gente já sabe também daquela informação para todos os tipos de crédito, para todos os tipos de análise, né, que envolva essa necessidade, esse atesto da capacidade financeira de alguém. Temos um mercado, sim, aquecido, né, os bancos estão ofertando. Há 15 anos atrás, para comprar um carro, tinha que chamar amigo, conhecido, um monte de coisa. Hoje, o fato de você passar próximo de uma concessionária já tem ali um crédito pré-aprovado. Então, se nós temos dinheiro no mercado para ofertar para os clientes, claro, o acesso ao crédito está cada vez mais facilitado. O banco quer um mínimo de garantia, ele quer certificar. O que é a Decore, sabemos, né? O que é importante é falar dessa evolução da resolução, é aquela declaração nossa que só nós podemos fazer, com o objetivo hoje de dar segurança ao profissional, especialmente porque a via Decore é falsificada, utilizando CPF de profissional. Hoje isso, nada é próximo do zero do risco, né? Mas até o momento, desde 2012, não há registro no sistema de uma Decore que tenha sido feita dentro do sistema falsa. Né? Então, é uma segurança para o profissional. Quem pode emitir somos nós, né? Nós, contadores e técnicos de contabilidade, é exclusividade nossa. Como emitir? Só pela internet. Acabou o papel, não existe papel, é a questão da internet. Benefício da internet também, dessa sistemática, o que a gente tinha falado anteriormente, eu controlo todas as Decores que eu emiti. Eu tenho ali a relação de todas. Eu tenho ali a possibilidade da segunda via, que a gente falou anteriormente. Então, eu tenho todo esse controle. De igual forma, nesse mesmo controle, a fiscalização de todo o sistema CFC e CRCs tem esse controle também. Então, está caminhando a fiscalização para uma amostra já seletiva. Então, a fiscalização, dentro dos critérios estabelecidos pelo sistema de fiscalização, já vai selecionar as Decores e mandar para o profissional aquela solicitação. Olha, o objeto da fiscalização são essas Decores. Né? Nós vamos olhar para essas Decores. Tá certo? Isso também é uma segurança para o profissional. Validade dessa nossa Decore, 90 dias, contadas da sua emissão. Quando emitir, ali que tem a palavrinha mágica, né, de toda a nossa discussão até o momento. Quando emitir, gente? Esse é um exame de consciência que nós temos que fazer. A confiança na história que eu vou entregar um DAF, vou entregar um contrato de prestação de serviço, uma RPA, qualquer que sejam os documentos previstos na resolução, isso não pode existir para nós. Não posso ter dúvida, eu tenho que ter a certeza. Eu serei cobrada por isso. Então, quando emitir, quando eu estiver de posse dessa documentação, eu vou ali pagar o DARF. Traga o DARF, não tenha pressa não, isso aqui é eletrônico, é muito rápido emitir. Vá ao banco, traga esse DAF, está aqui escrito, só posso fazer se tem o DAF. Não sou eu, não quero deixar de emitir a sua Decore. É um direito seu, está lá no nosso contrato. A prestação de serviço, né? Se tem o DAF, qualquer dos documentos. Então, é uma decisão nossa. Essa confiança para o cliente, não, o cliente que tem que confiar, a confiança é nossa. O mercado confia no contador, não é nele. Se fosse nele, ele já teria ido lá no banco, na imobiliária, o que quer que seja, e tinha dito, dado a palavra dele, feito lá. Não, eu trago o documento depois, já está lá aprovado o crédito, o dinheiro está na conta, já gastou. Não pode acontecer. Então, é uma decisão nossa. Só emita se tiver de posse dessa documentação. Sem essa documentação, teremos as consequências. Qual o limite da nossa emissão de Decore? São 50. Então, a mudança que nós tivemos na resolução é controlar 50 Decores. A cada 50, nós profissionais temos que vir até o conselho, né, encaminhar mensageiro, o que quer que seja, fazer chegar até o conselho uma prestação de contas. O que é essa prestação de contas? O que mudou? Antes, não tínhamos que entregar a documentação. Antes, não tínhamos que entregar a documentação. O espelho que a gente tinha da prestação de conta no modelo anterior e o espelho da Decore emitida. Pronto. Por amostragem, pela sistemática da fiscalização, naquela amostragem eram selecionadas as Decores e solicitada ao profissional. Então, havia fiscalização naquelas Decores. Havia fiscalização nas empresas contábeis. Dentre as outras previstas no plano de trabalho dos fiscais. Hoje não, hoje é diferente. Então, nós estamos falando aqui que há uma mudança. Na prestação de contas, eu tenho que apresentar o espelho da Decore, mais a documentação que eu já tenho guardada no meu escritório.
Questiona-se muito, eu tenho que fazer um caminhão de documento. Não, não é o caminhão de documento. Nós vamos trabalhar quais são os documentos. É o documento que você colheu naquele momento e emitiu. Então, nós temos ali uma folha do diário, nós temos um balancete para provar que a empresa tinha lucro, nós temos ali um contrato de trabalho, né? O documento que eu, profissional, verifiquei e decidi por emitir aquela decore, eu vou apresentar para o conselho. Quem vai olhar essa prestação de contas são os conselheiros? Não. Isso é uma atividade da fiscalização. É inerente ao administrativo do conselho. E aí nós temos os fiscais que vão apreciar, vão examinar essas 50 decores. Ao examinar essas decores, os fiscais do conselho, é competência exclusiva do fiscal, não é do presidente, não é de nenhum conselheiro, do fiscal analisar aquelas decores. Após esse exame das 50 decores, ali, daquela prestação de contas do profissional, o fiscal emite um relatório. Esse relatório é a certificação dele. Olhei para essas decores, dessas 50, 49, está tudo certo. Essa uma faltou alguma coisa. O fiscal vai relatar isso. O que é essa alguma coisa? Ou trouxe um documento que não está em conformidade com a resolução. Ele vai constatar. Terminou o trabalho dele, ele emitiu esse relatório com a recomendação dele. A chefe da fiscalização pega aquele relatório, pega aquela prestação de conta e vai tomar outra providência administrativa. Não estamos aqui falando de atividade de conselheiro. A chefe da fiscalização. Ela olha aquela documentação, olha o relato do fiscal e faz um expediente, uma notificação para o profissional, solicitando aquela documentação que está faltando. Olha, das 50, 49 está tudo certo, uma está faltando. Observamos que aqui é distribuição de lucro. Segundo a resolução, para a distribuição de lucro, deverá ser juntado o quê? A página do livro diário. Então, eu não vou imprimir um diário de 1000 páginas, de 50 páginas, quantas páginas forem. Eu vou imprimir a página na sequência certa do diário, daquela distribuição, feita daquele lançamento contábil que já existe lá na contabilidade do cliente. Imprimo aquela página do livro. Outro mito que tinha, termo de abertura e encerramento registrado na junta comercial, livro registrado ou não. Se tivermos no nosso contrato o serviço de registrar livro, aí sim eu tenho que entregar o termo de abertura autenticado na junta comercial. Do contrário, não. Por quê? Porque isso é um dever do cliente, da empresa, e não do contabilista. Então, para o assunto nosso aqui de hoje, que é uma decore, eu tenho que imprimir a página do livro diário, tá certo? Tenho que imprimir o termo de abertura e encerramento, balancete, se for necessário ali, um balanço, se for necessário, né? E junto nessa documentação. Conselho, está aqui a documentação. Por qualquer motivo, eu não juntei naquela época, mas é oportunizado para o profissional. É oportunizado profissional. Então, ele toma conhecimento por meio de uma notificação que a chefe da fiscalização encaminha e ele vai suprir aquela deficiência inicial, por esquecimento, por qualquer coisa. Não vamos discutir motivos. Então, é oportunizado ao profissional, ele apresenta a documentação na tentativa de sanar aquela situação inicial vista pela fiscalização que está como irregular. Supriu isso, volta, faz o exame, está tudo certo, entregou no prazo. Pronto, não instaura processo. Aquilo é arquivado, fica no dossiê do profissional. Qualquer questionamento que tiver, qualquer consulta de banco, o conselho já tem condição de responder. Por quê? Porque ele já tem a documentação. Tá certo? Então, é oportunizado para o profissional suprir, mesmo quando a fiscalização teve aqui, analisou, os fiscais analisou aquela documentação, é oportunizado para ele juntar em segundo momento. Superado isso, venceu o prazo do profissional, não conseguiu apresentar uma documentação que, de novo, a gente já combinou, né? Já deveria estar na mão dele quando ele emitiu, mas por algum motivo não está. Ele ainda tem um tempo, ele pode pedir. Existe na resolução 1309 e no próprio DL nosso o pedido de prorrogação. Nós temos N atividades no dia a dia. Né? N atividades no dia a dia que temos que cumprir prazos. Naquele momento, poxa, perdi o prazo do conselho ontem. Não perca o prazo, gente. Entra com pedido de prorrogação. Estou no mês de abril, estou em qualquer mês, porque agora nossos meses são todos cheios de atividade, de prazo. Estou em qualquer mês, não tenho condição de atender o conselho, a fiscalização. Preciso de um tempo. Tá? Me dá um tempinho aí que daqui a pouco eu entrego essa documentação. Sem problema. Esse pedido de prorrogação é avaliado e é deferido. Né?
É deferido para o profissional. Por quê? Porque o objetivo não é penalizar, é oportunizar para que ele supra aquela deficiência inicial. Feito isso, no prazo, novamente aquela prestação de contas é arquivada. Então, não perca prazo. Perdi prazo, não entreguei, não apresentei para o conselho, estou longe do conselho, não quero, vai virar um auto de infração. Virou um auto de infração, a pessoa vai receber esse auto de infração e vai olhar para aquele auto de infração, aquela decora está lá. Lá é oportunizado para ele novamente, no auto de infração. Olha, está instaurado o auto de infração, mas por algum motivo, de novo esse motivo nosso chama prova, por algum motivo, naquele momento que foi oportunizado, que eu fui convocado, eu não tinha essa prova. Hoje está aqui, estou com tempo, vou suprir isso daí. E vou pedir para o arquivamento. Pois é, aí nós vamos voltar lá para aquela fala inicial. Isso vai me permitir que daqui a pouco a gente chega lá. Senão a gente vai voltar naquela mesma fala inicial, vamos passar aqui e a gente volta. Então, o momento nosso da emissão é se eu tenho prova. Se eu não tenho prova, é uma mudança de postura, gente. É uma mudança de postura que nós estamos discutindo aqui. Se eu não tenho prova, eu não emito. Mas se eu perdi ou qualquer outra coisa, nós vamos falar como suprir isso daí. Então, eu recebo o auto de infração, me defendo contra o auto de infração. O conselho está aí, há um equívoco nesse auto, ou então não há equívoco no auto. Eu que não consegui cumprir na época. Estou cumprindo agora, quero que isso seja arquivado. Não dê andamento nesse auto de infração. Pronto. Isso vai ser agora, já não é mais tarefa da chefe da fiscalização, não é uma atividade administrativa. Já estamos falando aqui de uma atividade de conselheiro, e aí são os membros da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina, que vão apreciar esse processo. Vai ser distribuído para um conselheiro, é distribuído para um conselheiro, e o conselheiro vai apreciar aquelas provas. Toda aquela narrativa, toda aquela construção ali daquele processo é apreciada por um conselheiro. O conselheiro, se sentir algum desconforto, alguma falha de processo, porque somos humanos, os fiscais são humanos, a chefe da fiscalização, isso é um rito processual, pode ter falha ali processual, o conselheiro vai emitir um parecer pedindo para suprir, para sanar aquilo ali. Todos nós, Todos nós. Então, isso torna no processo que o conselheiro vai apreciar e pode determinar, de repente, uma diligência, isso é comum, a gente determina para o fiscal, voto nosso, que o fiscal vá, faça uma diligência naquela organização contábil, busque aquela informação, que a chefe da fiscalização expeça uma notificação solicitando um documento. Tudo isso é um poder ali discricionário do conselheiro, para que ele se sinta convencido. Aquilo que eu disse para vocês anteriormente, é uma tarefa difícil. Julgar não é uma tarefa fácil, especialmente para nós conselheiros, que não temos lá desde o início aquela formação, aquela ideia de magistratura. Então, tem todo um preparo para quem vai decidir chamado magistrado. Nós não temos esse preparo, nós temos uma vida. Nós temos uma vida igual a todos os outros que têm os mesmos problemas nas empresas contábeis, numa decore, numa escrita, tudo isso nós temos. Então, julgar um par não é uma tarefa fácil. Então, o conselheiro ele tem que estar convencido, ele tem que estar tranquilo para julgar, para relatar, para emitir aquela opinião. Na questão do processo, o conselheiro julga o processo, ele tem que estar convencido no exame daquelas provas. Então, reforçar, prova é fundamental. Prova é fundamental. Qualquer momento que ela vier, ela tem seu prazo. Mas ainda assim é oportunizado esse prazo e mesmo que intempestivo, se você traz ali a verdade por meio das provas, o conselheiro vai apreciar e na grande maioria arquiva-se o processo. O conselheiro fez esse relato, fez o seu voto. Isso é levado numa reunião mensal da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e o conselheiro relata todo o processo e é levado para todos os conselheiros a discussão. Oportunizada a discussão é votado, se vota com o relator ou não. Tendo unanimidade, arquiva lá aquele processo ou apena o profissional. Tá certo? Então, esse é um rito, já estou fazendo aqui um resumo da 1309, da 1309, da resolução, que trata de processo administrativo. Então, é oportunizado para o profissional vários momentos para ele suprir uma falha que foi por decisão dele, de não ter a documentação no momento da emissão. Se ele tivesse tido aquele cuidado, aquela decisão de só emitir se tivesse a documentação, toda essa questão teria ficado lá no relatório inicial dos fiscais.
Mais um ponto aqui, nós temos que sim, o prazo da nossa guarda de documentos são 5 anos, né, são 5 anos, fechando ainda o processo administrativo. Após se for apenado, né, o profissional, cabe a ele entrar com recurso. Então é previsto também na nossa resolução, como todo em qualquer processo, né, o recurso. Ele tem essa possibilidade de entrar com recurso. Para dizer o quê? Olha, não é bem assim, houve um erro aqui, por mais que tenha esse controle, essa tranquilidade de um rito processual, o zelo, cuidar dos conselheiros no julgamento, mas ainda assim não está certo esse julgamento. Então eu posso já estar entrando com recurso, pedindo uma reconsideração ali. Isso vai ser apreciado em plenária, nesse momento, né, e a plenária, com todos os conselheiros do Conselho de Contabilidade, vai analisar aquele julgamento. Pode ter arquivamento, né, ou manter a penalidade, tá? Alterar jamais qualquer penalidade. Preenchimento dos dados, aqui a gente já passou por essa tela, quando abordamos a questão da senha exclusiva, o objetivo sempre foi a segurança de todo esse processo eletrônico, né? Então, só o profissional com a sua senha exclusiva pode entrar e fazer aquela decore, né? Emitir aquela decore. Ele tem o controle, sim, de todas as decores emitidas, também já abordamos esse ponto, por favor, Eliette. Risco, fraude de fiscalização. Essa mudança, conforme também já coloquei para os senhores, até o momento, desde 2012, não há registro no Conselho, no sistema, né, estou aqui me reportando ao Conselho, de fraude na decore. Tá? Então, é um sistema considerado seguro, né, que traz tranquilidade para o profissional. A fraude, a questão do risco maior, aí é a abordagem também da mudança de postura. É um mercado que precisa de colocar o crédito em circulação, são pessoas necessitando desse crédito, e muitas das vezes essas pessoas não têm o rendimento dentro na forma que a norma exige. Então, o que mudou? Aí nós temos a resolução 1364, que é a resolução atual, alterada pela 1432. Né? Tem ali também uma decisão para mostrar para os senhores desse ponto específico de decore, para dizer, sim, que há decisões favoráveis a toda a sistemática, de um dever nosso enquanto profissional de ter essa documentação, de continuar emitindo, mas se não tivermos esse cuidado, que será apenado. Tá? Tempo, está tranquilo? Então, vamos, por favor, Eliette, abordar 1364. Nós temos, sim, dúvidas e certezas, né? Algumas. 1364, só clicar? Não? É isso. Pode subir. Pronto. Então, essa é a nossa resolução. A resolução propriamente dita, todos os artigos dela, a gente já passou nessa apresentação, porque é uma resolução com pouquíssimos artigos, onde ele vai dizer o que é a decore, que a gente já abordou, quantas decores podemos emitir, o limite de 50 na mudança da prestação de contas. Né? A novidade que ela trouxe, desce, por favor, Eliette. É da possibilidade do bloqueio, 90 dias, né, tudo isso está dito aí. A possibilidade... Aí, o segundo. Parágrafo 2º. Então, nesse parágrafo 2º, nós temos uma grande mudança, que também já abordamos na questão do cancelamento. Vamos só reforçar, que é importante. As emissões subsequentes ficarão condicionadas à apresentação da documentação que serviu de lastro para a emissão da decore, inclusive... Olha a palavrinha mágica, inclusive daquelas canceladas, a critério da fiscalização. Então, o que nós tivemos ali de mudança naquele parágrafo 2º? Que temos que ter o cuidado, né, de, quando cancelar, manter ali a documentação comprobatória daquele cancelamento. O que motivou o cancelamento? É porque o cliente prometeu do DARF e não trouxe esse DARF? Eu vou cancelar? Nesse cancelamento, eu preciso da ciência do cliente? Por quê? Porque ele está com uma decore na mão, se eu entreguei, e ele vai colocar aquilo no mercado rapidamente. O problema está aí. Ele sai num minuto para pagar o DARF no banco e já passa aquela decore para o mercado, que depois eu tenho uma decisão de cancelar. Então, está aí o perigo, o risco. O risco dessa esperança que o cliente retorne para entregar o documento. Neste caso, o contador é o prejudicado, sim. Por quê? Porque ele só deveria ter emitido se a documentação, pelo espírito da resolução. Mas...
Se tiver a possibilidade da DIF, muitas das vezes não tem, né, porque ele pode ser o profissional de profissão regulamentada, que a gente vai chegar no anexo. Eu queria só fazer uma pergunta rápida, não precisar sair, sobre você falou da página do SPED. Pois é, essas mudanças todas, de novo, nós temos normas colocadas no mundo jurídico, no mundo do nosso, né, dos fatos, e nós temos resoluções. Né? Então, toda essa sequência merecerá o quê? Atualização da resolução. Né? Nós temos uma primeira resolução de 93, hoje que nós estamos falando dela eletrônica. Então, o que vier a acontecer de mudanças vai impactar também na forma de prestação de conta por consequência. Tá certo? Mas todo e qualquer, já aproveitando. Então, aqui, gente, da resolução, eu já vou fazer, nós temos aqui, o presidente está me alertando, né, já na questão do prazo, eu já vou encerrar a minha fala aqui para oportunizar a todos o debate. Tá? Então, da resolução é esse ponto, são 5 anos, também a gente já trabalhou, pode descer. Pode descer. Nós temos o espelho da DECOR no anexo 1 e no anexo 2 ele vai trabalhar a questão da documentação, tá certo? Então eu vou deixar essa documentação, porque aqui que realmente é o ponto de discussão entre nós, né? Entre nós vamos discutir isso aqui, os casos, vamos utilizar o exemplo que o colega já trouxe para nós, né? O da outra colega também, e vou encerrar a minha fala e a gente volta para explorar cada situação de DECOR, tá certo? Volta, por favor, na apresentação, Eliette. E também vamos trabalhar a questão da decisão judicial, para interpretar o que aconteceu naquela resolução e naquela decisão que a gente pode tirar proveito na nossa atividade profissional. Pode passar? Temos, sim, um monte de dúvidas, temos alguma certeza. A mensagem desse projeto, que a gente já gostaria de abordar com os senhores, né, passando nessa certeza, é que vale a nossa postura. É que a gente tem que responder para a sociedade aquela confiança que ela delega à nossa atividade profissional. É uma mudança de postura, é saber dizer não para cliente, é saber se precaver com os clientes, ter o cuidado de estar levando aquela informação para ele em e-mail, colocar a cláusula no contrato, orientar. Então, vale essa mudança, sim, de postura, porque, sim, temos penalidades. Por quê? Porque só temos que decidir emitir se tivermos uma documentação. Se nós abrirmos a guarda, o cliente não vai ter responsabilidade, não vai arcar com a responsabilidade nossa, com as consequências negativas nossas. Então, é uma mudança de postura, é a certeza que a gente quer passar aqui, com o propósito de ter atingido com vocês, nessa fala inicial, né, os nossos 4 pilares ali de sustentação desse projeto, que é uma mudança de postura, teve mudança na norma, mas precisamos muito mais do que olhar para aquela norma, entender que nós precisamos ter uma mudança de postura. Tá? Segundo, garantir esse direito nosso. Nós não podemos, a meu ver, abrir mão dessa exclusividade nossa, porque está atrelado à nossa confiança. Passar para uma ou outra atividade profissional é abrir mão daquilo que já está garantido a nós. Não encarar como um problema, mas como uma alternativa de serviço para aqueles que quiserem. Tá? Aqueles que quiserem prestar o serviço. O objetivo é estar trazendo essa discussão, falar do auto de infração, falar de como é o procedimento do fiscal, discutir especialmente o valor da prova, discutir especialmente que nós podemos e temos prazo. Nós temos que exercer o nosso direito aqui dentro do Conselho que eu digo, num processo materializado. Por que não, ao invés de olhar para o Conselho e falar que o Conselho não está do nosso lado, e sim exercer o meu direito? Eu tenho toda uma estrutura de um Conselho. Naquele ponto específico que eu estou sendo autuado, eu vou encarar o Conselho de maneira diferente? Não. Eu tenho que dar resposta para aquele processo. Eu tenho que levar a prova para que, se isso tornar um auto de infração e tornar um processo, dê um conforto, né, e uma tranquilidade, uma satisfação para um conselheiro, né, que é profissional como todos os senhores, como todas as senhoras, né, arquivar aquele processo. Então, cada arquivamento nosso, a gente faz apuração de estatística, a gente sente essa satisfação. Por quê? Porque o processo foi instaurado por algum motivo lá inicial, que no momento do processo administrativo foi garantido aquele profissional, porque se não tiver essa garantia e o conselheiro observar, como a ciência, por exemplo, já aconteceu da gente ter o AR, mas o endereço estava diverso
do profissional, né? O conselheiro, olha, está diverso o endereço de ciência novamente ao profissional, para que ele se defenda, né? Então, para que o conselheiro tenha essa tranquilidade e a satisfação de arquivar os processos, atingindo o objetivo que é diminuir o nosso risco profissional, né? Diminuir também, por consequência, os autos de infração, o custo do conselho em relação a administrar esses processos. Pode passar, por favor? Mais uma. E ali a gente gosta de deixar sempre uma mensagem nas nossas falas da Câmara de Fiscalização, né? E a mensagem é trazida de um artigo, Ser e Estar, do Tom Coelho, onde a gente coloca ali, somos responsáveis por aquilo que fazemos, onde ele colocou, né? Onde ele colocou muito bem no artigo. Somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de fazer. Nós não aprendemos nada com a nossa experiência. Nós só aprendemos refletindo sobre a nossa experiência. Todos temos nossas fraquezas e necessidades, impostas ou autoimpostas. Então, se a gente encarar que tem alguma imposição na resolução, nós vamos continuar fracos. Se a gente encarar que a resolução está a nosso favor, porque é a garantia, é a segurança do nosso nome, da nossa assinatura que a gente aporta, por exemplo, numa DECORE, né? Aí sim nós vamos ter um exercício melhor da atividade profissional. A mensagem é essa, passo a palavra para o presidente para as considerações e depois a gente vai para os debates. Conselheira Sandra, parabéns pela apresentação, a todos obrigado por terem participado dessa apresentação inicial. Então, nós vamos dar por encerrada a apresentação e convidamos para, numa próxima oportunidade, que esse assunto será tratado novamente, outros assuntos serão postos à discussão, que todos possam comparecer e participar. Obrigado a todos.